Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 19. Salmo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, que proclama assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vamos dividir esta mensagem em duas partes. Agora pela manhã nós vamos meditar dos versos 1 ao 6, e à noite, se Deus permitir, meditaremos dos versos 7 a 14. Esse antigo escrito, um salmo, uma poesia, uma música, provavelmente, composta há milhares de anos atrás, centenas de anos antes de Cristo, inclusive, continua sendo uma das mais extraordinárias composições humanas e uma das melhores formas de compreender o modo como Deus fala. E essa é uma das grandes dúvidas do ser humano até hoje. Por que é que Deus parece guardar silêncio diante de tantas tragédias, diante de tantas situações absurdas que nós olhamos para o nosso mundo, diante de tanta perversão, de tanta impiedade que prospera na nossa geração e também em todas as gerações até hoje? A pergunta dos ímpios que questionam a existência de Deus, e muitas vezes dos próprios crentes que se sentem assombrados diante de tanto mal, de tanto caos, é: por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não fala alguma coisa? Por que Ele não se manifesta de uma vez diante de todos, diante de tudo, e assim que todos o possam ver, o possam ouvir e crer? Por que é que Deus parece guardar silêncio diante das situações caóticas do nosso mundo? Irmãos, por outro lado, muitas pessoas, nos dias atuais, acreditam que Deus fala com elas diretamente. Acreditam que Deus lhes traz recados particulares, ordens específicas e às vezes até ordens bem esquisitas. Não poucas pessoas acreditaram que Deus mesmo lhes mandou fazer coisas esquisitas demais e até horríveis, como assassinatos e grandes atrocidades. Não poucos líderes religiosos na história do mundo conduziram seu rebanho para o suicídio coletivo, crendo que Deus havia dado a ordem, pensando que tinham ouvido a voz de Deus diretamente falando com eles para que fizessem estas coisas.
Outros, no dia a dia, acreditam que Deus fala também, dizendo coisas bem específicas como com quem se casar, que carro comprar, que emprego, que carreira seguir. Então, para uns, Deus não fala nada. Acredito que Deus não se pronuncia, está em silêncio. Para outros, ele fala até demais. Mas a verdade é que este salmo nos mostra o modo como Deus fala. Sim, o Deus que se revela na Escritura é o Deus que fala. Mas fala à sua maneira. Fala do seu modo. Fala seguindo suas próprias convicções. E esse salmo nos revela os dois principais modos, ou as duas principais maneiras como Deus fala. E aí nós temos que aprender a ouvir. Deus fala, sim, o salmo mostra isso, mas fala do seu modo, à sua maneira. Cabe ao homem ter ouvidos para ouvir. Se não tiver ouvidos para ouvir o modo como Deus fala, não ouvirá, não entenderá nada. A primeira parte do salmo, que vai do versículo 1 até o versículo 6, revela que Deus fala através da criação, através do mundo que Ele criou, de todas as coisas, a sua grande obra de arte. Ele, como o artista, planejou, preparou, executou nos mínimos detalhes a sua grande obra da criação. O maior e mais antigo discurso que Deus já fez e continua fazendo nesse sentido é a sua obra, é o seu mundo, é aquilo que Ele criou com as suas próprias mãos. Veja as expressões que esse salmo usa para descrever isso que eu estou falando. Ele diz: os céus proclamam. A palavra aqui pode ser dita, inclusive, como contam. No sentido matemático mesmo. Contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contam a glória de Deus nos elementos que compõem o próprio céu. Então, se você pensar, se você olha para o céu e você enxerga incontáveis estrelas à noite, e o nosso olho consegue captar um percentual muito reduzido, muito pequeno do que está, do que aqueles que usam os seus telescópios conseguem ir tão longe no universo, nas galáxias. Isto é incontável para nós. Dizem, inclusive, que as estrelas são incontáveis. Mas aqui o texto está dizendo que os céus contam neste número incontável mesmo, nesse tamanho absurdo que compõe os céus, a glória de Deus, ou seja, a grandeza, a incompreensibilidade do tamanho do universo é a grande proclamação da glória de Deus. O firmamento, uma palavra que os antigos hebreus acreditavam que é essa abóboda celeste, não é? Que até mesmo eles pensavam que era uma coisa material, uma coisa rígida, que sustentava as águas acima do firmamento. A ideia de que as nuvens, lá no alto, elas têm essa sustentabilidade a partir do firmamento. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Meus irmãos, Deus fala através do mundo o mundo que Ele criou, e Ele fala principalmente por causa da grandeza da sua obra, do esplendor da sua obra, da perfeição da sua obra. Toda obra de arte precisa de um artista. É muito estranho alguém olhar para uma obra de arte e dizer, ela surgiu do nada, ela surgiu do acaso, ela não tem um autor, ela simplesmente existe, mas não tem uma explicação lógica de dizer alguém criou. Ela existe por uma
série de fatores, coincidências, né? E ela está aí, mas não tem um Criador. É muito difícil crer nisso. É muito difícil acreditar que uma perfeita obra de arte não tenha por trás dela um Criador que a planejou e que a realizou. É por isso que a vida de um ateu é muito difícil. É muito difícil ser um ateu. Nós precisamos reconhecer o esforço que os homens fazem para serem ateus. Um terrível esforço. Porque eles precisam negar todas as evidências. Eles precisam lutar contra o óbvio. Lutar contra o que é claro para todos. Que a existência de um mundo tão grande, tão complexo, tão bem organizado, pressupõe a existência de um Criador com uma grande capacidade para poder criar, para poder organizar, para poder fazer isso funcionar do modo como funciona. Dizer que, não, tudo isso que existe, todas essas galáxias, todas essas estrelas infindáveis, todos esses milhões de sóis, né, que se espalham por esse universo todo, são apenas fruto de uma impessoalidade, de um acaso que não tem propósito de origem nem de fim, simplesmente existe. É uma dose gigantesca de fé. Por isso que a incredulidade, no fundo, não passa de fé. É crer, de alguma maneira, numa negação. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Ou seja, ele precisa fazer um grande esforço para convencer a si mesmo. Ele precisa pregar para si mesmo, ele precisa proclamar para si mesmo, dizer para si mesmo: olha, coração, não acredita em Deus. Não creia em Deus. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. E curiosamente, quando ele diz Deus não existe, ele está dizendo Deus, citando a palavra, usando o termo. Portanto, ele está afirmando para poder negar. Antes de poder negar, é preciso afirmar. O natural é a afirmação. O não natural é a negação. Deus fala, meus irmãos, através dessa grande obra de arte que Ele mesmo fez, que Ele modelou com as suas mãos. Mas Deus fala também, segundo o Salmo, através da passagem do tempo, através da contagem dos dias. Ele diz no verso 2, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Uma expressão poética muito bela. Existe uma ligação entre dia e noite e dia. Um dia derrama, ele diz, comunica, conduz um conhecimento ao outro dia. E uma noite faz a mesma coisa, revela conhecimento a outra noite. A passagem do tempo, os dias, as noites, os dias, e essa contagem quase infinita, né, para nós, na passagem do tempo, é um dos outros modos através dos quais Deus fala. Deus fala através da obra estabelecida, mas Ele também fala através do movimento dessa mesma obra, do contínuo prosseguir do plano, do propósito de Deus para esse mundo. A obra de Deus não é estática, ela não está parada, ela não está congelada. A obra de Deus é uma ação contínua, um agir contínuo, dia após dia, noite após noite, a existência do ontem, do hoje, do amanhã, depois da manhã, do ano que vem, dessa forma, do passado. A existência do tempo desta maneira, e o próprio tempo é uma criação de Deus. É um dos modos pelos quais Deus fala. Deus fala no mundo em que Ele criou. Ele fala através da própria existência desse mundo.
Ele fala através da preservação deste mundo. Aquilo que na teologia a gente chama de providência. Deus fala através da criação, Deus fala através da providência. Deus fala através da existência deste mundo grandioso, complexo, imenso. Fala através da manutenção, do desenvolvimento, da preservação, da continuidade deste mundo, geração após geração, geração após geração. Este mundo continua, este universo continua, segue sua viagem, né? As galáxias seguem sua viagem aí pelo universo, os planetas seguem suas viagens. Tudo está em movimento, tudo está em ação o tempo todo. E a fonte da ação, a fonte do movimento é Deus. O motor, né, que move o universo. O motor que não precisa de combustível para ser movido. Ele é autoexistente. Esse é Deus. Mas é Ele quem dá energia, quem dá força para que o universo vá em frente no macro e no micro também. Ou seja, na complexidade das galáxias, na complexidade do universo, mas também lá dentro, do mundo micro, nos menores tamanhos possíveis, dentro da célula, dentro do átomo, também há um universo em miniatura dentro dessas coisas tão pequenas e complexas, revelando a grandeza de Deus, o discurso de Deus. Ele fala. O nosso Deus não está em silêncio. O nosso Deus fala desde sempre, mas nem todos estão aptos para ouvirem. Ou melhor, muitos tapam os ouvidos. A reação de ateísmo nada mais é do que um fechar os ouvidos para não ouvir a pregação que há no mundo em que Deus criou. Mas veja que no versículo 3, nós temos aqui um novo conceito, uma nova maneira de mostrar como Deus fala. Ele fala através da ordem do universo. É um falar silencioso, não é um falar gritante. Ele diz no verso 3, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, aqui o sentido é da abrangência da voz de Deus. Ou seja, através daquilo que Ele criou, Ele se revela em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. De maneira que, como Paulo fala em Romanos capítulo 1, ficam indesculpáveis aqueles que o negam. Justamente porque contra fatos não há argumentos. Contra evidências concretas, a negação necessariamente conduz à condenação. Se esta voz silenciosa de Deus não é uma proclamação verbal, é uma proclamação através de fatos, uma proclamação através de evidências, se ela percorre todo o mundo, então aqueles que negam isso necessariamente ficam sem desculpas, ficam sem argumentos diante de Deus e são condenados justamente pela própria negação desta realidade máxima que está diante dos seus olhos. Para deixar isso bem evidente, ele usa aqui o exemplo do sol. Ele diz, aí, ou seja, lá naquele fim do mundo, lá naquele confim do mundo, até onde a voz inaudível de Deus chega, ele diz, aí ele pôs uma tenda para o sol. Então, ele está descrevendo aqui poeticamente. É óbvio que a intenção não é usar a linguagem científica, é linguagem poética, é linguagem fenomenológica, ou seja, a partir da descrição do fenômeno em si, do observador comum. Ele diz, o sol se levanta lá dos confins da terra, lá ele tem a sua tenda, lá ele tem o seu tabernáculo, lá ele tem a sua morada, e ele se levanta
daquele lugar, todos os dias, ele se levanta e então ele percorre o seu caminho como um noivo em busca da sua noiva, ou como um herói que está desfilando em vitória até que ele encontre no outro lado, na outra extremidade dos céus, o lugar onde ele vai descansar. Ele diz, e nesta passagem, nada fica imune ao calor, à luz, ao esplendor deste sol. No princípio, é apenas uma descrição simples de como o sol não falha. A ideia é essa. Todos os dias, nos últimos, milhares e milhares de anos, e como ainda vai acontecer até Cristo voltar, o sol não falha. Todos os dias, ele levanta bem cedo, ele está lá. Nós conseguimos até mesmo cronometrar, o horário exato em que o sol vai aparecer amanhã, na hora tal, no minuto tal, e ele vai estar lá amanhã cedo, nesta hora programada. Ele tem uma hora programada todos os dias para aparecer e uma hora programada todos os dias para se pôr. E isso aqui, o salmista está dizendo, é a evidência máxima, porque todos os homens podem ver o sol. Em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do planeta. Todos podem vê-lo. E ao vê-lo, deveriam reconhecer que existe alguém que planejou este sol, para que ele cumpra exatamente esta função, este papel. Hoje nós sabemos, Davi não tinha esse conhecimento na época, mas nós sabemos que o Sol é milhares de vezes maior do que a Terra. A Terra, na verdade, é insignificante diante do tamanho do Sol. Mas a Bíblia expõe para nós que este Sol tão maior, tão imensamente maior, existe e está ali naquele lugar exatamente para nos servir. Algo tão grande, tão imenso, que cumpre uma função cronometrada para nos servir. Para que nós tenhamos calor, para que nós tenhamos luz, e toda a vida neste mundo que necessita do sol para existir, para as plantas crescerem. Se o sol simplesmente se apagasse, todo mundo sabe, não haveria vida. Ou seja, ele tem que estar no lugar exato onde ele está. Se houvesse um pouquinho mais de distância da Terra, não haveria vida. Se tivesse um pouquinho mais perto de onde está, também não haveria. Então todos sabem que a posição do Sol em relação à Terra é exata, é milimétrica, para que possa existir vida aqui. E o ponto é exatamente esse. Todos sabem disso. Como podem, então, negar que alguém planejou isso desta maneira? Como podem, então, atribuir a um acaso, uma mera coincidência, a existência da vida, da posição em que a Terra se encontra em relação ao Sol? Como podem negar isso? O salmista diz: a passagem do Sol, desde o seu nascimento até o seu ocaso, até a hora que ele se põe, é o discurso de Deus percorrendo toda a terra. É o quente, o agradável discurso de Deus percorrendo toda a terra. Deus fala, meus irmãos, é isto o que esse salmo está nos dizendo. Deus fala da sua maneira. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, também nos aspectos da criação. Nós que temos a Bíblia, e como nós veremos a partir aí do versículo 7,
nós damos muita importância à Bíblia. Deus fala através da Bíblia e devemos mesmo dar toda essa importância. Mas às vezes pensamos que Ele, ou esquecemos que Ele também fala através das suas obras, através da criação e através da providência. Mesmo este mundo hoje sendo um mundo caído, afetado pelo pecado, porque quando o ser humano pecou, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. E disse, agora esse mundo vai ter conturbações, fenômenos naturais incontroláveis, né? A vida na terra tem suas dificuldades. Enchentes, terremotos, seca, tudo isso é decorrência da maldição divina imposta sobre este mundo. Mas se mesmo amaldiçoado, este mundo ainda revela a glória de Deus, imagine o que será quando este mundo não tiver mais maldição. Quando for removida toda a maldição deste mundo. Quando aquilo que Paulo fala em Romanos 8, vier a acontecer, quando o anseio da criação que geme e suporta dores até agora, diz, esperando ser libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Imagine quando isso acontecer. Então, como será também ouvir a voz de Deus no mundo em que Ele criou? Lembremos também que a criação é uma obra de Cristo. O Senhor Jesus, a Bíblia diz, é o instrumento da criação. Através dele, por meio dele, tudo que veio a existir foi criado. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, o Senhor também ama a sua criação. Ama a terra em que ele fez. Isso mostra que nós temos responsabilidades com o mundo que Deus criou. Esse mundo não é descartável, não é desprezível em si mesmo. Os homens são corruptos. Os homens corrompem este mundo a cada dia mais. Mas cabe aos cristãos valorizarem este mundo. Por um lado, nós ansiamos pelo céu. E a pregação a respeito do céu, muitas vezes, esvazia a relação com este mundo, tornando este mundo algo sem importância. Nós somos só passageiros aqui, então é só um tempo que nós passamos aqui. Isso tem um lado verdadeiro e outro falso. O lado verdadeiro é que, de fato, nós somos peregrinos e passageiros aqui nesta terra, porque nós iremos depois para o céu, mas depois nós voltaremos para esta terra, quando ela for renovada. Então, nós somos passageiros e peregrinos no estado de coisas atual, mas não em relação ao mundo em si mesmo, que é obra de Deus e que é para a glória de Deus. Nós, irmãos, como cristãos, somos culpados muitas vezes de desprezar esta fala de Deus, este modo como Deus se revela. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus pelas coisas que Ele criou também. Faz parte, é algo que Deus se importa, com o que Deus se importa, é algo que Ele valoriza e é algo através do que Ele fala. Aprendamos, portanto, a ouvir a voz de Deus na sua criação. Deus fala, mas fala da sua maneira. Não da maneira necessariamente que os homens querem ouvir. Por isso é preciso aprender a ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas a segunda parte, que é a parte principal desse salmo, nós veremos depois, que Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da Escritura. E desta maneira, não apenas Ele revela quem Ele é, mas o que Ele faz. Como Ele salva, como Ele redime. Sendo assim, meus irmãos, aprendamos a ouvir a sua voz e o louvemos por todas as suas grandiosas obras. Será que é possível nós cantarmos o hino 26? Cantemos então o hino 26, louvando ao Senhor pelas suas obras.
Meus irmãos, enquanto cantamos o hino de número 26, nós também consagraremos os dízimos e as ofertas ao Senhor nessa manhã, agradecendo e louvando por tudo que o Senhor é e faz. E ao final oraremos ao Senhor com gratidão no nosso coração. Ao toque do piano, convido a igreja a ficar em pé e a louvar o Senhor assim. Senhor Deus, como é maravilhoso, os grandes feitos vejo da tua estrelas juntos e trovões voando, a proclamar teu nome e a cantaria, grande Senhor, grande és tu. Oremos. Senhor, o teu nome é tão grande, é tão majestoso, é tão digno de toda honra, de toda glória e louvor, que nós, ó Deus, tão pequeninos, tão pecadores, poderíamos até nos sentir, ó Deus, impossibilitados de estar na tua presença. E de fato estaríamos, não fosse a tua graça, não fosse a tua misericórdia, o teu amor tão grande para conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque tu nos aceitas em tua presença e nos fazes ver as grandezas das tuas mãos. E nos possibilitas, ó Pai, que te adoremos em espírito e em verdade, porque nós temos conhecido o teu Filho Jesus, o primogênito de toda a criação, aquele através de quem todas as coisas foram criadas, aquele que é o Rei soberano dos céus e da terra.
Nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu tens falado ao nosso coração. Sim, porque Tu és o Deus que fala, o Deus que não está em silêncio, ainda que o mundo, em sua perversão, não consiga ouvir a Tua voz ou feche os ouvidos para não ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, dia após dia, conhecer mais do Senhor, contemplar mais das grandezas, as obras das Tuas mãos e glorificar mais o Teu nome, que é santo e é bendito por todo sempre. Obrigado, Senhor Deus, também pelos dízimos e ofertas que o Teu povo traz à Tua presença, cheio de gratidão, cheio de reverência por tudo que o Senhor tem feito. Que esses recursos, ó Pai, sejam bem administrados, bem aplicados, multiplicados para o crescimento do reino do Senhor aqui neste mundo, naquilo que é necessário também nos aspectos materiais. Sabendo que mais do que tudo isso, nós temos preparado para nós uma herança imaterial, incorruptível, nos céus, no mundo por vir. Abençoe, ó Pai, também agora os estudos nas classes da escola dominical, que cada professor que se preparou, que estudou, para poder trazer a lição aos seus alunos, agora seja usado pelo Senhor nesse sentido. E que também todos os alunos, tanto crianças quanto adultos, estejam atentos nesta manhã a ouvir a Tua voz e o modo como Tu, ó Pai, falas ao nosso coração. Abençoe-nos, ó Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém.